O Apocalipse grego de Daniel. Introdução. O texto é datado do século IX d.C. e existem 3 manuscritos gregos, datados do século XV d.C. Foi redescoberto e publicado no final do século XIX. O texto pode ser dividido em 2 seções. O primeiro, capítulos 1 a 7, narra-se sob a forma de uma previsão da guerra bizantina árabe do 8º século e a entronização de Carlos Magno. Já os capítulos restantes, 8 a 14, descrevem a origem e as características pessoais do anticristo. Início do texto, capítulo 1. De acordo com a palavra falada por Deus que diz: quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, e nação lutando contra nação, e reino contra reino, terremotos, pragas e desvios de estrelas, então o arbusto que restringe os filhos de Agar secará, e 3 filhos de Agar partirão para a grande Babilônia, cujos nomes são Oaxes, e outro Oxapar, e o terceiro Morposar. E Ismael descerá à região da terra da passagem rápida, e ele virá a Antioquia, Cilícia e Anatólia Ibérica, a região de Traquizã e Esmirna e até a cidade de 7 Matas. E ele vai derramar sangue romano. E outro chegará à região da Pérsia e do país da Galileia, da fronteira armênia e da cidade de Trebizonda. E ele virá para a região da terra dos Meropas. E ele vai massacrar crianças do sexo masculino de 2 e 3 anos de idade e mais jovens. E ele os consumirá pela espada. E o terceiro descerá às regiões do norte, Mesiaspolis e Sinópolis, e Zalixos, as regiões de Fisia Petra, e o vale bem iluminado e Bitinia, e de Daposia, Giseópolis, e da Molion e até 7 Matas. Capítulo 2. E, portanto, todos estes abaterão uma infinita multidão de romanos de 2 e 3 anos de idade e mais jovens. E eles se reunirão em direção ao mar. E em seus navios haverá uma miríade de miríades. E haverá outras infinitas e inumeráveis multidões. E nesse lugar muitos negarão nosso Senhor Jesus Cristo e os santos dons e seguirão os apóstatas. E todo sacrifício cessará das igrejas. E a liturgia de Deus será escarnecida. E os sacerdotes serão como leigos. E Ismael clamará com grande voz, gabando-se dizendo: onde está o Deus dos romanos? Não há quem os ajude, pois os derrotamos completamente. Pois os 3 filhos de Agar irão rugir contra os romanos, e eles atravessarão a cidade de 7 montes em direção a Bizâncio. E conferindo, eles dirão entre eles mesmos: vem e deixe-nos fazer uma ponte no mar com barcos e transportar cavalos para nós mesmos a Bizâncio, a cidade das 7 Matas. Mas os governantes dos romanos e os magnatas dos 7 Matas vão fugir para os vales das montanhas. E haverá medo e aflição. E haverá muita necessidade das montanhas. E o povo dos 7 Matas será afligido pela espada. Aí então, como a fé ortodoxa dos cristãos e o poder invencível da cruz honrosa e vivificante serão superados. Capítulo 3. Mas ouça, irmãos, que é por causa de vossa iniquidade que Deus tem de suportar isso. E o primeiro montará seu sofá em frente a Bizâncio, e ele atacará e eles serão atingidos. E então os governantes dos romanos blasfemam dizendo: aí, nem no céu temos rei nem na terra. E com essa palavra o Senhor inclinará a sua misericórdia para com os romanos e para a sua vingança e pagará justiça aos seus inimigos. E haverá um grande som do céu e um terrível terremoto e uma voz do anjo do céu. E o Senhor inclinará a cabeça e porá a sua ira contra os filhos de Agar e sobre os pés de Ismael. E o Senhor levantará a covardia dos romanos e a colocará nos corações de Ismael, e a coragem dos ismaelitas no coração dos romanos. E o Senhor levantará um rei dos romanos, quem diz que é morto e útil para nada, que as pessoas pensam que morreu muitos anos antes. O Senhor está reservando este homem no exterior da Pérsia. Este é seu nome, aquele que começa com a letra K do alfabeto. E este homem está vindo para a cidade 7 Matas à noite. E ele se preparará para seus inimigos. E no sábado de manhã, quando o sol nascer, ele se envolverá em uma grande guerra com a nação e os filhos de Agar, tanto ele como os 2 meninos pequenos. E os governantes dos romanos se reunirão em Bisnátio. Então até mesmo os sacerdotes dos romanos e os bispos e abades que forem encontrados terão armas de guerra. Capítulo 4. E quando ele reuniu aqueles com os 2 meninos pequenos, aquele rei também se unirá em uma poderosa guerra com a nação dos filhos de Agar. E ele os massacrará como a grama de uma cana queimada pelo fogo. E do sangue deles um touro de 3 anos se afogará. E o rei sozinho perseguirá 1000 e os 2 meninos pequenos miríades. E Ismael e os filhos de Agar serão massacrados até o fim. E haverá guerra e grande derramamento de sangue, como nunca houve desde a fundação do mundo. O sangue será misturado no mar 1,5 milha. E nas ruas dos cavalos de 7 animais, cidade, será submergido,
se afogando no sangue. E daquela nação e de Ismael permanecerão apenas 3 tendas de homens. E os filhos de Ismael servirão aos principais condutores de burros dos 7 matadouros, cidade, por 30 anos. E a natureza de Ismael na espada e em cativeiro é mais amarga e mais dolorosa do que dos romanos. E a raça romana desejará ver um traço de Ismael e não encontrará. E então a palavra profética será cumprida, que diz: como 1200 anos pode remover miríades a menos que o Senhor Deus os rejeite e o Senhor os entregue. Capítulo 5. E o rei dos romanos subjugará cada inimigo e adversário sob seus pés. E o cetro daquele rei será de longa duração, da mesma forma que os dos 2 meninos pequenos. E sua fama sairá do leste e do oeste. E haverá um império. E ninguém resistirá a ele, porque este homem veio de Deus e fará cessar toda a guerra. E haverá grande paz. E todas as cidades e fortalezas serão construídas. E haverá muitos altares aceitáveis para Deus em todo o mundo civilizado. E todas as ilhas e as montanhas serão habitadas. E o pão, o vinho, o azeite, o ouro e a prata aumentarão em toda a terra. E esse rei fará com que toda a hostilidade cesse sobre a terra. E eles converterão suas armas em foices. E seu reinado será, por 36 anos. E os governantes dos romanos desejarão participar da guerra, mas não a encontrarão. E todo o perímetro da terra os temerá. E aquele rei glorificará a Deus, porque em seu reinado Deus deu a ele as boas coisas da terra que ele não deu desde a fundação do mundo. E o rei adormecerá em paz. E seus 2 meninos pequenos serão levados em paz depois de 33 anos. Capítulo 6. E depois dele surgirá do norte outro rei. E trabalhando com grandes impurezas e muitas injustiças, ele também irá trabalhar grandes iniquidades. E ele vai acoplar mãe e filho, irmão e irmã. E ele tirará os monges dos santos mosteiros e se unirá aos mosteiros e fará com que as freiras se deitem com sua nação. E ele operará grandes transgressões. Aí, da raça cristã. Aí, daquelas que estiverem grávidas. E os louvores de Deus também cessarão. E o Senhor Deus chamará fogo do céu e os consumirá. E depois dele, uma mulher imunda e alienígena reinará na cidade dos 7 matadouros. E ela vai se estabelecer no lado sul das 7 matas, cidade. Capítulo 7. E, portanto, aí da raça cristã. E aí de você, Babilônia de 7 cabeças. Porque o Bizâncio de Deus fugirá de você, e sua santidade e seus templos fugirão de você, e sua glória vai cair. E aí de você, Babilônia de 7 cabeças, o novo Bizâncio. E aí de você, a raça cristã. Mais uma vez haverá uma incursão das nações, mais uma vez temor entre os romanos, novamente matanças e distúrbios para a nação romana. Igrejas serão destruídas, a fé será dissolvida, as mulheres conceberão bebês dos descrentes. E, portanto, aí de vós, desgraçada Babilônia, mãe das cidades, porque Deus inclinará a sua ira, que emite fogo, e suas altas muralhas cairão. E em ti permanecerá apenas um pilar de Constantino, o Grande, para que aqueles que navegam no mar lamentem ali. Capítulo 8. E outro grande cetro surgirá da Judéia, e o nome dele é Dan. E então os judeus, a raça hebraica implacável, que estão dispersos em cidades e países, serão reunidos novamente. E eles serão reunidos lá. E eles entrarão em Jerusalém para o seu rei. E eles afligirão a raça cristã em toda a terra. Aí, da gente boa. Capítulo 9. Com ele reinando, o anticristo sairá das regiões mais baixas e dos abismos do Hades. E ele entrará em um pequeno peixe Garedion. E ele vem no mar largo. E ele será pego por 12 pescadores. E os pescadores ficarão enlouquecidos um com o outro. Um prevalecerá sobre eles, cujo nome é Judas. E ele toma esse peixe por sua herança e entra em um lugar chamado Golzet, e ali vende o peixe por 30 moedas de prata. E uma garota virgem comprará o peixe. Seu nome é Injustiça, porque o filho da injustiça nascerá dela. E seu sobrenome será Perdição, pois tocando a cabeça do peixe ela engravidará e conceberá o próprio anticristo. E ele nascerá dela depois de 3 meses. E ele vai sugar dela por 4 meses. Ele entra em Jerusalém e se torna um falso professor. E ele parecerá quieto, gentil e sincero. A altura de sua estatura será 15 pés. E os cabelos de sua cabeça alcançará até os pés dele. E ele será grande e 3 de crista. E o rastro de seus pés será grande. Seus olhos como a estrela que se levanta pela manhã, e seu olho direito como o de um leão. Seus dentes inferiores de ferro e a sua mandíbula inferior de diamante. E seu braço direito de ferro e a seu braço esquerdo de cobre. E sua mão direita será de 4 pés e meio, longa. Ele será longo, de rosto aberto, nariz comprido e desordenado. Ele também tem na testa 3 letras. A, K, T e U. A significa
Eu nego. O K. E eu rejeito completamente. O T. O dragão sujo. E o anticristo estará ensinando e sendo ensinado. E ele parecerá quieto, gentil e sincero. Capítulo 10. Naquela época, haverá uma grande abundância de grãos e vinho e azeite, como não tem sido desde a fundação do mundo. E naqueles tempos o ouvido derramará meia medida de grão. E o ramo da videira vai colocar 100 cachos de uva. E o cacho de uvas dará 10.000 uvas. E derramará 100 medidas. E a semente da oliveira estará completa. E haverá muita fecundidade de todos os tipos. E a terra será frutífera e produzirá seus frutos 100 vezes. Capítulo 11. E a nação judaica e os habitantes de Jerusalém irão se aconselhar dizendo: Vinde, façamos este homem admirável nosso rei. E eles o fazem rei e o coroam 3 dias depois. E ele reinará por 3 anos. E em seu primeiro ano toda a grama sobre a terra falhará. E no mundo inteiro não será encontrada uma meia medida de grão ou meia jarra de vinho nem outra fruta. Então haverá uma poderosa praga. E aqueles que habitam o continente irão fugir para as ilhas. E os das ilhas para o continente. E por um tempo haverá uma espécie de doença em toda a terra. E uma grande praga que nunca ocorreu até aquela época. E as pessoas serão mortas. Se o homem justo e o mau é salvo, como é que o pecador aparecerá? Capítulo 12. E então os espíritos imundos e os demônios invadirão a terra, em multidões como a areia do mar, os que estavam presos no abismo, e os que estavam nas ravinas e nos barrancos. E eles vão aderir ao anticristo e eles também estarão tentando os cristãos e matando os bebês das mulheres. E eles mesmos vão sugar deles. E então o povo estará convocando a morte e desenterrando os túmulos e dizendo: Abençoado e 3 vezes abençoado é você que já morreu, porque você não alcançou estes dias. E aqueles que descem para o mar também estarão dizendo: Que a fúria das vossas ondas nos engula também, ó mar santo. E então toda a carne dos romanos se lamentará. E enquanto que haverá uma alegria temporária, e exultação dos judeus, haverá aflição e opressão para os romanos, e todo tipo de necessidades provocado pelos demônios malignos. E a terra se tornará dura como o cobre, e toda a vegetação secará, e toda a árvore e toda a flor sobre a terra falhará. E os lagos e os rios e os poços secarão, e a umidade das águas secará completamente. Capítulo 13. E então o anticristo levantará uma pedra em suas mãos e dirá: Acreditem em mim, e eu transformarei estas pedras em pães. E então os judeus irão adorar a ele, dizendo: Você é o Cristo por quem nós oramos. E por causa de você, a raça cristã nos entristeceu grandemente por muitos anos. E então o anticristo se gloriará, dizendo aos judeus: Não fiquem mais entristecidos assim. Um pouco mais e a raça cristã verá e perceberá quem eu sou. E o anticristo eleva sua voz em direção à rocha pedregosa, dizendo: Torne-se pão diante dos judeus. E desobedecendo-lhe, a rocha se torna um dragão. E o dragão diz ao anticristo: Ó tu que és cheio de toda a iniquidade e injustiça, porque tentas fazer coisas que não és capaz. E o dragão o envergonha diante dos judeus. Capítulo 14. E então 3 homens sairão e o condenarão como mentiroso e enganador. E estes 3 homens, 2 do céu e 1 da terra, também andam diante do anticristo e dizem: Ai de vós, ó trabalhador de injustiça e herdeiro do fogo eterno. E eles andarão por toda a terra, clamando e dizendo aos cristãos aflitos: Ouvi, ó filhos dos homens, e não o adorem, porque ele não é o Cristo, nem um homem temente a Deus, mas ele é o anticristo. E muitos cristãos correrão aos pés dos santos e dirão: O que faremos, ó santos? Onde nos esconderemos nós os cristãos? E muitos dos cristãos se esconderão nas montanhas e cavernas e nos buracos da terra, e serão salvos, para que o traiçoeiro, Samael, não os pegue. E quando o anticristo encontrar esses 3 homens, ele os matará pela espada. Então o que foi falado pelo profeta Davi será cumprido. Então eles oferecerão touros sobre seu altar. E com o anticristo reinando, e com a perseguição dos demônios, os judeus inventando vaidades contra os cristãos, o grande dia do Senhor se aproxima. E haverá julgamento e recompensa. E o engano do diabo cairá. E a luz do mundo, Cristo nosso Senhor e Rei da Glória, florescerá, a quem é devida toda a glória e honra e domínio para sempre. Amém. Comentário do editor: nas próximas publicações, postaremos esse Apocalipse com interpretações e comentários, como de costume. Para a meditação, deixamos no final um trecho do texto gnóstico, Retorno ao Éon Eterno, que diz: Mesmo aqueles que possuem certa percepção espiritual, não entendem que precisam encontrar a verdade enquanto ainda estão vivos, pois depois que o corpo morrer, eles estarão nas mãos das autoridades. Terão que passar por uma revisão, em seguida um julgamento, e serão jogados em outra carne para a servidão.
Há sempre muita dor quando eles descobrem que desperdiçaram suas vidas. Mas cada vida nova é uma chance nova. Quando eles encontrarem a palavra doadora de vida, eles mudarão sua forma de viver, permanecendo com o conhecimento e a sabedoria em seus corações até a hora chegar. E fazendo isso, eles passarão pelos portões de todas as autoridades sem medo. E eles se despirão do fardo da escuridão, que é o corpo, e serão batizados 3 vezes. Eles serão recebidos por aqueles que entregam as vestimentas eternas, a luz perfeita do Espírito, porque eles não são estranhos a eles. E eles se dirigirão para o lugar mais alto, já que se tornaram dignos das glórias indescritíveis, pois eles rejeitaram o mundo e os poderes para serem livres da escravidão do esquecimento. E eles habitarão lá para sempre, com os grandiosos, os imortais, na luz do Pai Eterno. E eles aprenderão da sabedoria imperecível perfeita. E eles viverão e nunca mais morrerão. Quem tiver ouvidos para ouvir que ouça. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal e acompanhem nossos outros audiobooks. Até a próxima.